Hoje nós vemos que existem muitas pessoas que elas estão envolvidas em um evangelho, em um esquema do evangelho, que até mesmo as pessoas que não conhecem a Cristo têm se espantado com o evangelho e acreditado que isso é evangelho. Muitas pessoas têm visto coisas e situações na televisão, seja numa cadeia nacional de televisão, ou até mesmo numa cadeia local, numa rede local. Nós temos visto coisas absurdas, e uma delas que eu gostaria de mencionar, e uma das doutrinas dos homens. E como eu falei, eu não estou para mencionar de uma forma para ridicularizar, mas para abrir a visão, para que nós como igreja do Senhor não sejamos enganados por esses homens, que segundo Pedro fala que eles apareceriam. Hoje nós vemos aí em algumas igrejas, numa das doutrinas dos homens, que talvez você já viu falar, a conhecida chave da vitória. Alguém que anda e vende uma chavinha de plástico desse tamanho, e eles acreditam, e foi vendido, foi colocado na televisão, foi falado, foi jogado na internet, que apenas essa chave por R$153 abriria todas as portas que estão fechadas na sua vida. Existem muitas pessoas, existem muitas e centenas de pessoas e milhares de pessoas que estão vendo isso e estão se escandalizando. Existem muitas pessoas que, como eu e você, pessoas que ainda não conhecem o evangelho, e sabe o que elas estão vendo nisso? Elas estão vendo isso como um absurdo. E vou falar para você, talvez se você viu isso hoje como um absurdo, ou já presenciou algo parecido, você não está errado não, meu irmão. Você está em plena sintonia com o Senhor, porque isso é apenas doutrina de homens. O que faz a mudança e o que abrir os caminhos do homem não é uma chave de plástico, não é uma chave que eu possa andar pendurado junto com o meu molho de chave, que vai fazer com que a minha vida venha a ser mudada. Essa chave pendurada, seja no pescoço, seja no molho de chave, não vai mudar nada, absolutamente nada na minha vida. Sabe por quê? Algumas pessoas podem falar: não, é apenas um contato de fé. Não existe um contato melhor que nós podemos ter de fé, é o nosso joelho no chão. Esse é o contato de fé que o Senhor tem buscado. As pessoas têm deixado de lado o servir a Cristo de uma maneira diferenciada, para achar meios pelo qual esses homens, que conhecem um pouco de filosofia, que conhecem um pouco, quem sabe, de persuasão humana, para falar que você não precisa mais orar, você precisa apenas adquirir uma chave de plástico que não funciona para nada, que vai ser a resposta da tua vida, que vai ser a chave da vitória. E nós vemos que essa pessoa que estava vendendo isso, ela conclamou entre a nação que ela queria apenas 200 mil pessoas para isso. Apenas 200 mil resolve. Conclamamos 200 mil pessoas, resolve, pagando R$153, está ótimo. Querido, definitivamente isso não é evangelho. Isso não é o evangelho de Cristo Jesus. Nós vemos tantas coisas, tantas baboseiras, e pessoas que se dizem homens de Deus, pastores que se levantam para pregar esse tipo de coisa. Há um outro que eu fiquei mais aterrorizado quando eu vi. Talvez você ouviu falar também de um tal martelo da justiça, aonde você, com um martelo cheio de óleo por dentro, você chega diante da sua situação, junta todos os seus problemas e bate com o martelo da justiça, decretando a sua vitória. Talvez você faça: ah, pastor, mas você está falando isso para ridicularizar. Não é para ridicularizar, é para acordar a igreja brasileira. Nós, como igreja do Senhor, nós estamos voltando ao espiritualismo. Estamos sendo uma igreja muitas vezes pior do que o espiritismo. O espiritismo tirando esse tipo de coisa e pessoas colocando isso dentro da igreja. Isso não é doutrina bíblica, isso é doutrina humana, doutrina que não salva, doutrina interesseira, doutrina que não resgata ninguém. Martelo. E diz que ainda houve um trabalho na nossa cidade, que diz que colocaram uma imensa de uma Bíblia no meio da igreja, e todo mundo ia com suas dívidas, ia com os seus problemas, colocava em cima da Bíblia o seu papel do seu problema, pegava lá o martelinho, pá, como se fosse resolver algum problema.
Quer os seus problemas de dívida resolvidos? Saiba como você gasta o seu dinheiro. Quer os seus problemas de dívida resolvidos? Seja prudente, como diz a palavra de Deus. Seja sábio, tenha a paz no teu coração da maneira que você faz as coisas. Essa palavra talvez não sirva para nós hoje, ou para muitos de nós, mas tenho certeza que serve para muitas pessoas que vão estar vendo essa mensagem. Pessoas que estão enganadas, pessoas que estão lá de coração sincero, porque o grande problema, já dizia o Paul Washer, fala: se hoje existe pregadores da prosperidade, é porque existe alguém que vai atrás desse tipo de mensagem. Se hoje existe alguém que prega a respeito disso, que você não precisa fazer nada para Deus, você não precisa adorar, você não precisa buscar o Senhor, você só precisa fazer o seu donativo, que isso vai resolver o seu problema. E não vai resolver os problemas. O que vai resolver o meu problema e o seu problema é vivermos para Cristo, abrindo mão da nossa vida, renunciando. Isso é doutrina bíblica. Também vemos, dentro desse martelo é chamado por aí como o domingo da justiça, como se Deus fosse entrar, o justo juiz. O pastor que prega uma heresia dessa não é só aquele que é o advogado, mas é o juiz que determina algo acontecer na sua vida. O que mais me chama a atenção é que a palavra de Deus fala que ao homem não deu direito de desejar o acréscimo, ou tem poder para acrescentar um só côvado no seu corpo. Como ele pode determinar algo na sua vida? Como ele pode tomar, eu quero isso de Deus e Deus tem que me dar? Quem somos nós? Aí nós vemos a heresia continuando: é rosa ungida, é água de Israel que vai resolver o meu problema, é tantas coisas. E a última, que dentre as doutrinas inúmeras que eu podia enumerar aqui, que está fora da palavra, que eles não têm respaldo bíblico, veja com eles, veja se eles têm um texto para respaldar isso que eles estão falando. Peça um só texto para respaldar isso que eles estão falando. Eles pregam numa televisão onde é fácil, alguém não tem como questionar, aproveitando-se do povo. Mas nós não vemos, irmãos, nós não vemos respaldo. A última que nós vemos é de um grande pastor conhecido no Brasil inteiro, renomeado e até fora dele, falando que o 9 é o número da perfeição, o 9 é o número da plenitude. E todo mundo que quer a plenitude espiritual, a plenitude financeira, a plenitude de felicidade na sua vida, precisa fazer uma doação apenas de R$911. Essa é a plenitude. Talvez a plenitude de um camarada que prega um negócio desse. Talvez a vida plena de um homem que vive de trás de uma sujeira dessa. Porque o Evangelho de Cristo não tem nada a ver com essa papagaiada. Hoje muitas pessoas têm olhado para o Evangelho de Cristo e têm fugido, têm querido falar: eu prefiro estar em qualquer outro lugar, eu não vou na igreja por causa desse tipo de coisa. Tem esposas, maridos que estão orando pela sua família para se converter e não se convertem por causa, tem visto esses testemunhos. Existem mulheres que estão com o seu joelho dobrado, clamando pelo seu marido, clamando pela esposa. Sabe para quê? Para trazer para o Evangelho de Cristo. Mas isso não tem acontecido porque tem visto essa papagaiada. Só que isso não é Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse não é o Evangelho em que o Senhor Jesus pregou no seu ministério. E nós vamos entender. Eu quero falar para você, não vou mais perder tempo com esse tipo de coisa. Eu quero falar para você o que é a doutrina bíblica, o que é se deleitar na melhor coisa, na coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida, que é a palavra de Deus.